Estamos então ao vivo. Perfil certo, né? Felipe. Guardando um pouquinho o pessoal chegar. Nosso amigo aqui já. Daqui a pouco o nosso convidado já chega. E já iniciamos aqui a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos aos colegas que estão entrando. Que já chegou. Autorizando ele aqui. E aí, Gustavo, tudo Grande, bem? Eric, tudo bom? Como é que estamos? Beleza? Bem. Tudo tranquilo? E você aí? Tudo jóia, graças a Deus. Tá frio por Estamos aí bem. já? A gente tá vendo as notícias aqui que tá chegando a zero, sei lá, por aí. Estamos de blusa já. Pro gaúcho já dá para botar um casaquinho, assim, 11, 12 graus já é um pouquinho frio para nós. Boa, boa. Tá chegando aqui ainda esse frio. Não, a gente manda, não te preocupa. A Boa gente tarde, manda ele para ti. Carlos, também, que tá falando boa tarde pra gente aí. O grande Carlos, é uma figuraça nossa aqui. A gente traz também nessas lives, acaba sendo não somente pessoas e convidados e interessados no tema, acaba sendo também grandes amigos, né? Com certeza, com certeza. Acaba sendo um pessoal muito legal mesmo. Eu tenho procurado também, não consigo participar de tudo, mas volta e meia eu dou meus pitacos, vou entrando e vou, vou participando também. É sempre Aí, bom. Às ó, vezes um pouco. Livramento 6 graus essa manhã, hein? Porto Alegre estava 11. Pô, já dá pra Hoje tirar o de manhã. esqui, hein? É. Livramento já tem essa fama, né? Já tem essa característica aí mais forte. Mas Bacana. nossa fronteira lá é muito mais gelada do que o Com nosso lado aqui. certeza, com certeza. Não, e bacana Já esteve? que pessoal aí de várias regiões, pelo visto, e interessado em Sim, startup, sim. né? Você que é aí A gente tem. de Livramento, Carlos, conta pra gente aí também como que tá essa cena por aí, ou região também. Claro. A gente tem gente que deve entrar aqui também do meio do estado, Rio Grande e outras que confirmaram assim nos grupos com a gente conversando, que tem muito interesse no tema e que querem participar, né? Bacana. Mas Ainda como a mais gente tem. agora, né? Tá tudo digital, então importante, Sem sombra. independentemente de startup, né? Entender um pouco dessas empresas digitais, né? É. Nós temos hoje aí uma questão também, as limitações, digamos assim, do nosso Instagram, que é 1 hora, né? Então, vamos abrir pelo menos o nosso trabalho. A gente tem feito as lives todas as quartas-feiras à 1 da tarde. Hoje o nosso convidado, né? Primeiro vamos falar assim, aquele institucional que a OAB gosta, né? Em nome da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB Gaúcha, eu saúdo aqui, muito feliz de saudar o Eric, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, em primeiro lugar, e agora virtualmente trocar também muita experiência. Eu acompanho o trabalho do Eric já há bastante tempo, admiro muito, principalmente uma das características que eu gosto no Eric, é uma característica que eu vejo, não me autoelogiando, mas uma característica que eu vejo em mim também, que é a persistência. É alguém que está produzindo conteúdo de forma sistemática. E isso eu acho que engrandece demais a gente no sentido de passar algo para a classe, né? E quando a gente começou a cotar nomes e começamos a querer fazer as lives com uma dinâmica, eu disse, não, eu falei com o nosso presidente, que é o Felipe, disse, não, eu vou trazer o Eric, que eu acho que vai somar muito em temas, não só nesse, tenho certeza que tu somaria em vários outros, mas nesse tema eu acho que tu já é uma figura também muito carimbada e com muito conteúdo, né? 1 hora vai ser com certeza muito pouco tempo. E para quem não conhece, o Eric, além de advogado, né, ele é fundador da Bits Academy, que é um portal fantástico de cursos. Eu recebi até do Legal Hackers hoje um material muito legal do material da Bits e mais cursos ainda. Tem um material que talvez a gente possa fazer uma nova live, vou falar um pouquinho hoje,
que é essa questão de falar um pouquinho sobre o futuro, né? Sim. Eu vejo que as startups têm essa necessidade de entender isso, e eu acho que para o nosso público gaúcho, principalmente, que a nossa clientela aqui, boa parte vai ser gaúcha, falta esse conhecimento, né? Falta compreender um pouco mais o que é isso, esse conceito, que é um conceito fantástico, belíssimo, e nós temos que desenvolvê-lo. O Eric é coordenador do curso de Direito de Startups, é autor de diversos livros, entre eles um deles, que aqueles que já me conhecem sabem, eu presenteio muitas pessoas com livros, e o Eric tem um livro da coleção, um livro dele pertence à minha coleção de livros que eu compro para dar de presente, que é o Direito das Startups. É um livro que eu gostei muito, e ele fez parte da minha coleção entre vários títulos de psicologia, direito e outras coisas. Ele faz parte da minha coleção, então meus clientes, amigos, volta e meia ganham o teu livro de presente, e eu mesmo que sou o financiador disso. Além disso, O Poder dos Algoritmos, que é um outro livro também, produzido aí pela editora Inló, né? E tem aí, é formado pela Fundação Getúlio Vargas, mas tem um vasto e vasto currículo aí. Nesse sentido, a gente não precisa muitas delongas. Mas, Eric, eu queria te ouvir um pouquinho, então, para a gente começar essa nossa live, começando com uma definição, talvez, ou um pouquinho mais esclarecendo para nós o que seria o direito das startups, né? E os principais pontos, vamos colocar assim. Até antes disso, Gustavo, obrigado Claro. aí pelos elogios e pela introdução. Gustavo também eu conheço há muito tempo já o trabalho dele, que é o que ele falou, né? Persistência. Acho que essa é a chave do sucesso aí de qualquer negócio, né, Gustavo? Vejo direto, você vai pesquisar na internet, tem lá o Gustavo comentando alguma coisa sobre algum ponto aí de inovação no direito, tem artigos sobre jurimetria. Quem não entrou ainda no site dele tem muita coisa bacana. E até o Gustavo teve aqui em São Paulo, né, presente em uma das nossas missões, que era para mostrar esse mundo novo, né, Gustavo? Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, introduzir as pessoas dentro desse mundo novo. Aí eu já vou misturando aí com as coisas de futurismo também, tá, Gustavo? Claro, legal. Porque a gente está com esse curso rolando essa semana, né? Já começou, não dá mais para se inscrever, mas é legal a gente trazer um pouco desses conceitos para vocês. Sim. O que acontece? A gente está vivendo uma era em que hoje a gente tem essa diferença entre digital e analógico, porque a gente está numa fase de transição. Mas uma hora em que essa fase de transição termina, tudo vai ser digital. Então as pessoas precisam entender como funciona isso. E a grande questão hoje a gente está vivendo um período, espero que temporário, né? Em que todos precisam ser digitais. Então isso é só uma antecipação do futuro. Hoje a gente está sendo forçado, mas pode ser que após a quarentena a gente não precise permanecer digital imediatamente, mas daqui a 1, 2 anos vai ter que voltar tudo para o digital. Então é muito importante a gente perceber esse movimento, e é por isso que é importante as pessoas começarem a entrar nisso, porque existe uma curva, quem quiser pesquisar aí, pode jogar no Google, curva de difusão da inovação, e o nome do criador disso é Rogers, tá? Então ele mostra que parte da população é inovadora, uma outra parte é early adopter, então adere cedo a essa inovação. E aí em seguida tem uma outra parte que não é inovadora, nem adere cedo, mas acaba aderindo depois que viu que algumas pessoas aderiram, então é a maioria recente. Sim. Depois disso, a gente tem uma descida na curva de aproveitamento dessas inovações. E aí vem a maioria tardia e os retardatários. A gente quer que seja o mínimo possível de retardatários e maioria tardia, porque essas pessoas vão ser impactadas de forma negativa pela tecnologia. Então a gente procura sempre aproveitar essa parte ascendente da curva. E aí startups é um desses, né? Então startup é uma dessas empresas que está dentro desse segmento digital. E o que é uma startup? Como o nome diz, start é o começo. Então, são empresas que estão na fase inicial do seu negócio. Elas costumam, por conta disso, ter uma
restrição de custos muito grande. A gente chama essa restrição de custo de bootstrapping. O termo em inglês significa apertar as botas. Por quê? Cara, aperta aí o cinto, porque é o que você agora vai ter que enfrentar essa aventura aqui. E aí a gente fala das botas, né? Porque você vai ter que usar isso aí para correr na praia, para correr no deserto, correr no pântano, e é isso que você tem. Se vira. Então vai muito daquela noção ali de exército, né? Que os caras põem o coturno, aperta aquilo ali e vai para a guerra. Então é essa a ideia. E aí, além de ser empresas iniciais, né, nascentes, com contenção de custo, a gente fala muito que elas conseguem ser rápidas, flexíveis, e por isso elas conseguem crescer muito rápido, né? Então, por que isso? Porque elas geralmente, não necessariamente, tá? Geralmente elas usam uma base tecnológica, tá? E aí, desse conceito de startup, a Carla estava aí até ajudando a galera. Carla, pode anotar isso aqui também, né? Organizações exponenciais, né? Do conceito de startup começa a vir o conceito de organizações exponenciais, que foi cunhado, foi um livro, né? Um termo cunhado num livro do Salim Ismail. Então ele fala que as organizações exponenciais têm algumas características que ele resume num mnemônico que é scale e ideas, tá? Então ele explica mais ou menos qual que é a característica dessas organizações exponenciais, e as startups e as grandes empresas de tecnologia costumam ter essas características. Então é importante entender que a base tecnológica delas favorece essa exponencialidade, essa escala. Quando a gente fala em escala, a gente fala o custo de você adquirir um novo cliente é um custo muito baixo, tá? Então o custo marginal de você oferecer o seu produto ou serviço para um novo cliente é muito baixo. Então você consegue ter escala. Então essa é a ideia. E aí a gente tem, como tem essa noção aí de contenção de gastos que a gente chamou de bootstrapping, muitas das tarefas que são realizadas dentro de startup são realizadas pelos fundadores, pelos sócios que criam o negócio. Está aí até acompanhando a gente o Luiz Morelli, foi um dos autores desse livro aí, do primeiro livro de Direito das Startups que a gente fez. Então é bem bacana. E aí, além disso, a gente tem uma indústria que foi criada para financiar esse tipo de empresa, que é chamada de Venture Capital, capital aventureiro. Por quê? A gente falou que essas startups operam por meio de bootstrapping, ou seja, contenção de gastos. Se tem contenção de gastos, eu preciso de uma indústria que financie isso. E aí surge uma indústria de financiamento chamada Venture Capital, capital aventureiro. São fundos e investidores dispostos a correr o risco dessas novas ideias. E por que esses loucos vão correr esse risco? Porque onde existe risco, existe chance de alto retorno, né? Então, todo mundo sabe, quanto maior o risco, mais a chance de retorno, de investimento multiplicado, né? Então, é essa a ideia. Nem sempre eu preciso de investidores externos. Então, a Bits Academy, que o Gustavo mencionou, é uma startup e a gente se autofinancia, né? A gente começou um sócio e uma colaboradora que depois se tornou sócia, depois mais outra sócia, então éramos 3, hoje já somos 6, estamos indo para 7, 8, estamos vendo aí até onde a gente vai. Então é bem importante. E aí, por que é tão importante a gente falar de tecnologia e inovação nesse momento? Porque a gente está vendo que o isolamento força as pessoas a entrarem nesse ambiente online e quem não está acaba se prejudicando. Então é importante acompanhar pelo menos esses movimentos. A startup é só um deles, né? E elas têm uma dinâmica específica de negócio que difere de outras empresas justamente por causa desses princípios que eu expliquei para vocês, que são os conceitos do que é uma startup, né? Eu vejo, inclusive, né, Eric, eu acho importante isso também na startup, na questão de princípios dela, a gente estabelecer essa relação que elas têm de querer resolver alguma dor, né? Porque a gente vê muito as empresas que surgiram familiares nos anos
60, 80 e por aí vem. E surgiram, na verdade, não com esse princípio, elas surgiram com o princípio de compra e venda, simplesmente capitalismo puro, né? E as Principalmente no startups, Brasil, né? Que a maioria é sim, familiar, né? maioria familiar, exatamente. E nós vivenciamos isso para a advocacia até em épocas de ouro, digamos assim, né, de sucessão familiar e todas as questões que envolvem, né, o próprio direito, às vezes, empresarial. Mas eu vejo que as startups ela tem essa pegada diferente de querer solucionadores e fazer outros tipos de trabalho. E o próprio advogado, nesse aspecto, muitas vezes não está preparado para entender como isso funciona. Porque ele está preparado justamente para outra questão, ele está preparado para o litígio, agora, numa visão mais moderna, preparada para a questão de acordos, mas ele acha que fazer acordo é negociação, ponto. Falta, né, o elo, muitas vezes, para enxergar isso. Que eu acredito que não somente a crise que está nos levando para um patamar de mais velocidade de adoção das tecnologias, né? Eu brinquei ali, eu me considero um early adopter porque eu gosto de tecnologia, né? Veio atualizações, eu coloco, alguém me fala de um programa, eu testo, então eu gosto disso. Sei dos riscos disso também, por não pegar uma tecnologia consolidada. Mas é muito. Perfeito, é Meu exatamente caso é isso. gostoso. Né? Meu caso é gostoso. Quer Mas eu falar acho que é aí importante esse colocar isso. risco? Acho que é legal para o pessoal entender também qual que é esse risco de É. você pegar uma tecnologia nova. Quer falar aí para o pessoal? Não, é interessante, eu acho que é importante as pessoas se darem conta, e eu vou dar um exemplo talvez muito simplista, porque é para ficar mais simples de compreender. Se tu pegar hoje no iOS, ou mais no Android, né, mas tu pegasse hoje no teu celular e colocasse uma ferramenta nele, né, o teu sistema operacional baixado, uma versão beta, tu está testando, na verdade, situações que tem problema, que tem bugs. Mas tu está ajudando a comunidade a resolver esses bugs. Então, eu muitas vezes, eu tenho alguns cases, os leading cases, digamos assim, em que eu ganhei algumas coisas, até com alguns foram premiação, outras não. Agora, por exemplo, teve uma live, agora uns dias atrás, de uma rede social da Linkley, e a própria Carolina falando, eu sou o número 1, eu nem sabia. Que Eu sou o legal. número 1, o que eu mais uso, mais testo, mais, né, na gamificação deles, eu fiquei em primeiro lugar. Né? Eu recebi uma premiação do LinkedIn uns anos atrás também, que eu era um dos 5 que mais usava, naquela questão que eles faziam. Então, essa questão de tu adotar, ela tem um gosto prazeroso porque tu testa. Né? Eu uso o Nubank, eu fui um dos primeiros a receber a conta deles, depois fui um dos primeiros a receber a conta jurídica. Testo. Mas tem um preço. Né? Eu já tive problemas, inclusive com o próprio Nubank, de transferências que não foram feitas. Fiquei pé da vida. E aí, né, tu tem situações que tu tem que entender que fazem parte porque tu gosta e tu tá assumindo esse risco. E quem está investindo, ou quem está nos assistindo aqui, eu quero ser um advogado de startup, eu quero trabalhar com isso. Bom, a primeira coisa, né? Não pode ter mentalidade fechada. Né? Tu tem que estar aberto a entender que o direito da startup, eu acho que isso é uma coisa importante tu colocar bem para eles, essa coisa, o direito da startup ele não é um direito que tu vai aprender no livro. Tu vai aprender com a máquina rodando, né? Acho que isso é E importante até ser quem tem colocado. Né? negócios e tá ouvindo a gente aí, não precisa ser só advogado de startup. Se vocês têm o que for, um supermercado, negócio, uma empresa, uma consultoria, um restaurante, dá para você operar de uma forma diferente, pensando nas organizações exponenciais, pensando no estilo de startup. Tem até um outro livro aí que chama Estilo Startup, do Eric Rice, e ele fala o que é esse estilo de startup de empresa, né? Então, a gente, por exemplo, em 2001, teve uma série de programadores que estavam insatisfeitos com a forma como se faziam softwares até então. E essa elaboração de software vinha também de uma herança de como eram conduzidas as empresas. Então, na verdade, todo o ambiente empresarial costumava fazer as coisas de uma forma muito demorada e só depois de um ano lançava um produto, aí o produto já estava feito, o público não gostava, e aí você tinha que refazer tudo e ficava 2 anos nessa sem vender, né? Então, o que esses programadores insatisfeitos fizeram? Eles lançaram o que a gente chama de manifesto ágil, em que você tem que ter uma cultura ágil dentro da sua empresa e no desenvolvimento de software. E a partir disso surge também um outro conceito chamado mínimo produto viável, que foi cunhado pelo Eric Rice, não no estilo startup, mas num outro livro chamado Startup Enxuta. Quem quiser esse livro tem disponível na internet de graça também, em PDF. E lá
que é esse MVP, né? Produto mínimo viável, Minimum Viable Product. É uma forma de você desenvolver o seu produto de forma ágil. Então, o que você faz? Você pega a sua ideia, empacota ela, né? Então, você faz um código ou cria um protótipo. Esse protótipo é oferecido para mercado. É uma versão tosca do produto ou do serviço que você realmente quer oferecer para o público. Por que você oferece a versão tosca e não a versão final? Porque você quer ver se existe um negócio chamado market fit, que é aderência do mercado. Então, você quer testar a aderência do mercado àquilo que você está fazendo. E é muito mais fácil você fazer isso com um protótipo do que você gastar tempo e dinheiro com uma versão final que você não sabe se o público vai querer. Então, você testa com aquilo. Aí você vai usar o Gustavo, por exemplo, que é um early adopter, que está disposto a usar esse tipo de solução. Sim, exatamente. Para conseguir avaliar se aquilo realmente vale a pena. Uma vez que você validou, aí você vai e segue construindo a versão final para oferecer para o público em escala. Se o público não aderiu, aí você para com aquele produto antes de ter mais custos e tempo perdido e você faz o que a gente chama de pivotar. Então você vai mudar como é feito esse produto. E aí, a partir desse momento, você vai seguir o mesmo processo. Mudou? Joga de novo um protótipo para o mercado, para esse mercado poder validar ou não. E aí você consegue desenvolver as coisas de forma mais rápida, você consegue já uma receita e você consegue ter uma flexibilidade que é necessária para esses negócios funcionarem. Como a tecnologia proporciona uma escala maior do que o mundo analógico também, isso é muito importante porque você consegue testar com várias pessoas, consegue distribuir para várias pessoas, né? Então você acaba conseguindo ter um alcance maior para essa dinâmica, né? Então é muito importante fazer essa gestão dessa maneira. Isso é um princípio, né? Isso a gente pode adotar como metodologia de empresa, né? Então começou aí a falar, as pessoas começaram a falar de produção Lean, né? Por causa do livro aí do Eric Rice, que é o Lean Startup, aí começou produção Lean, aí metodologia Lean, gestão Lean e não sei o quê. Então, realmente a gente adotar alguns desses princípios para a gestão das nossas empresas, das nossas organizações, né? Legal. Sabe que tem dois exemplos, até rapidamente, assim, exatamente do que tu falaste agora, que seria para mim a ideia de MVP jurídico, né? Para escritórios, etc. Essa semana aconteceu um debate com um cliente sobre a ideia de marketing, planejamento estratégico, a função, né, da crise, Covid e tudo mais. E uma das coisas que ele tem um produto muito específico dentro da área previdenciária, bem específico mesmo, que pouca gente faz. E dentro dessa ideia de produto, nós conversávamos, por que tu não lança isso ainda no mercado? Por que tu já criou um MVP? Tu tem conhecimento básico, tu tem curso, tu já tem alguns julgados que tu estudou, tu sabe mais ou menos para onde ele vai. Por que tu não testa isso no mercado agora, coloca no mercado e verifica a consequência? Porque se tu demorar muito, daqui a pouco outros farão e eles vão criar autoridade no assunto, tu não. Né? Eles vão criar esse mercado em cima disso. E eu vejo muitos advogados às vezes querendo, não, eu tenho que fazer um doutorado nesse negócio. Não, tu não precisa. Tu precisa ter conhecimento básico, sólido, óbvio. Não estou dizendo para ninguém se aventurar a fazer ações infundadas, mas estou dizendo que o conhecimento básico pode te levar a resultados práticos efetivos. E no mercado tem muitos tipos de consumidores, digamos assim, dos advogados, muitos tipos de público-alvo que vão ter interesse nesse sentido. E um outro exemplo que eu acho que é fantástico de MVP, que tem a ver mais com a tecnologia, eu estou há horas procurando para os meus clientes e para o mercado em geral, o quê? Eu tenho muitos parceiros de tecnologia, dos mais variados, e esses parceiros, o que eles fazem hoje em relação ao processo eletrônico publicações? Eles trazem tudo, eles trazem todas as movimentações. Eu não encontrei um parceiro que conseguisse me separar o que é publicação do que é andamento. Porque todos dizem que isso é muito arriscado, aquela função toda. Eu encontrei agora um parceiro que quer fazer. Só que ele me disse o seguinte, ele me disse quinta-feira passada, Gustavo, eu preciso de alguém que teste. Eu já arranjei para ele 2 testers, né? Sexta-feira agora eu estou fazendo a reunião para fazer o fechamento. A partir da semana que vem eu tenho 2 escritórios de advocacia que vão iniciar um projeto de teste de algo inédito até então, porque eu não vi ninguém fazendo.
E se eles derem certo, nós conseguirmos a fórmula, eu tenho um fornecedor para qualquer cliente no Brasil inteiro da mesma coisa. É isso. Tu vê a importância, né? Tu vê a importância de se fazer isso, né? De ter pessoas que queiram correr esse tipo de... Porque é trabalhoso. Ele vai ter que controlar o prazo, né? Quer controlar isso. Tem um colega falando aqui que o Sarja DV até faz. Da Eu Softplan, né? Da Softplan. Eu vi vários e todos eles me dizem a mesma coisa. A gente faz. Eu vou lá, eu peço o modelo de como eles estão fazendo e todos eles me entregam assim, eu te entrego todas as movimentações, tu vai separar o que é. Isso não me serve. Eu preciso que ele traga só a publicação. Então, os modelos que eu vi até então, posso até aprofundar, porque a tecnologia muda muito rápido, né? É importante que a gente conheça, todos, não tem como conhecer todos também, né? Mas é importante até que a gente tenha esses insights para descobrir elementos e poder indicar, porque eu publico gratuitamente no meu portal para todo mundo o que tem de tecnologia. Afinal de contas, Exato. o que é bom tem para ser mostrado, né? A gente tem que fazer isso. Mas é muito interessante ver isso na prática, né? Ver como tem como fazer isso na prática. Não é aquela coisa, é futuro, só um dia a advocacia vai fazer isso. A advocacia já está fazendo. De uma forma ou de outra, ela já está construindo, né? Eu diria até que é uma questão importante também para o pessoal entender como é que isso está, esse cenário, digamos assim, de quem está começando, de empresas que já começaram, como a própria Bits, né, que a gente está vendo está crescendo. Esse cenário de crise, ele mudou um pouco isso, mas de crise eu diria não só Covid, né? De nós mudarmos a forma de nos relacionarmos, porque eu acho que isso é que impactou. Não é tanto somente a crise econômica que todo mundo fala, é a questão que muitos de nós não estavam preparados para atendimento online. Muitos de nós não estavam preparados, na verdade, para esta não relação pessoal. O que a gente faz com isso? Né? Às vezes eu vejo, vamos fazer uma live, as pessoas olham para ti. O que é isso? Como é que eu faço isso? Né? Ou como é que eu abro no Instagram a ideia de uma live? Quer dizer, tudo conceitos novos. E aí tem um parênteses que eu acho que tu vai nos trazer com bastante propriedade também, que é a questão do seguinte, números, né? Eu vi algumas pesquisas aí falando, inclusive, que nós chegamos a crescer 10 anos, né? Em poucos meses. Coisas assim que mostram muito essa questão da velocidade dessa adaptação que a gente está tendo. Acho que era legal desenvolver um pouquinho sobre isso para o pessoal também. Sim, com certeza. Até usando um gancho que você falou ali de planejamento estratégico, né? Você falou de planejamento estratégico, é isso que a gente está vendo agora nesse curso de futurismo. Como que eu vou me planejar se eu não sei analisar o que pode vir no futuro? Então, a gente também propõe muito isso, da gente estudar diferentes cenários futuros a partir das metodologias de futurismo, porque senão até o planejamento estratégico de uma empresa não faz sentido, porque você está baseado em uma visão deturpada, né? Você não está pensando nos cenários futuros. Então, a gente até desenvolveu um modelinho aí chamado Future Canvas, que é para ajudar as pessoas a difundir esse tipo de estudo, ajudar as pessoas a fazerem isso. Vou até colocar aqui para quem quiser o link, porque qual que é a ideia? Você precisa entender quais que são os diferentes futuros para você poder se preparar e fazer o seu planejamento estratégico. Só que as pessoas hoje estão usando metodologias, às vezes, de séculos atrás e que não permitem que as pessoas pensem na nova forma de gestão, já que a gente tem tecnologia. A gente precisa analisar isso, né? Tem até uma gaúcha aqui que está com a gente aqui na live acompanhando, a Manu Viegas, né, de Caxias do Sul, e ela está lá no curso também, é advogada. Legal. Então é bem bacana a gente começar a pensar nessas coisas, porque para a gente poder identificar oportunidades, para a gente conseguir pensar o que a gente vai fazer, etc., a gente precisa identificar esses futuros, né? E aí você falou, a gente está crescendo a um ritmo muito rápido, né? Por conta disso que está acontecendo. Então, está acontecendo o que a gente chama de speed science. Então, ciência rápida, tecnologia rápida também. A gente precisa criar várias coisas que não existiam para suprir a demanda atual. Então, a gente vê vários grupos também se organizando para criar novos respiradores mais baratos, para criar novas tecnologias e tal. Né? Criaram um rodo com raio ultravioleta para desinfetar os lugares. Então, olha a quantidade de tecnologia que está sendo criada às pressas por causa de uma situação como essa. Isso faz com que a gente também tenha um desenvolvimento muito rápido em pouco tempo. E aí entra o problema que o Gustavo falou, né?
early adopters. Nós estamos sendo forçados a sermos early adopters e pode vir muita cagada daí. E o que a gente Claro. está vendo é também o comportamento do early adopter. Então, um monte de gente usando plataformas e tecnologias como nunca utilizaram antes, e aí saem as aberrações, né? Então, o pessoal não sabendo usar, isso gera também uma série de riscos. Então, ataques hackers, a galera roubando dados, etc. Então, é a gente pensar nisso também. Né? Como Sim. que isso molda a nossa prática, como que isso afeta a nossa vida, como que a gente está lidando com isso. Então, isso é muito importante a gente pensar. E quando forem adotar uma nova tecnologia, entende direito a extensão do risco que pode ter o uso errado dessa tecnologia e utiliza ali no limite daquilo que você realmente pode correr de risco, né? Então, isso é muito importante. Então, é a gente pensar nessas questões para não cair em roubada. É. E até diria para o pessoal também essa questão hoje de se tu parar para pensar, quanto isso gera de oportunidade, né? Porque as pessoas às vezes ficam olhando, tem um problema, a tecnologia vai nos, não digo atrapalhar, mas ela está nos causando às vezes um impacto muito grande, eu não estava preparado para isso, eu não tinha notebook, agora tive que comprar notebook, a minha internet em casa era um lixo, Cara, e isso aí, é por aí loucura, vai. né? Tinha uma galera que não tinha notebook. Exatamente. Uma galera mesmo. E pessoas também que simplesmente acham que comprar um notebook resolve. Não estão pensando na segurança da informação que antes tu tinha no escritório, agora tu não tem em casa. Né? A questão toda Você que o fica home mais office impacta, vulnerável. né? Sem sombra de dúvida. E tu trabalha às vezes com dados sensíveis. Né? Sobremaneira tu trabalha com dados sensíveis. Até porque as petições que tu faz, que entre aspas são públicas, na verdade muitas vezes contém dados lá dentro de doença e de outras coisas que não são públicos. Então, tem que se pensar, na verdade, com muito carinho, quando o advogado está trabalhando, justamente para ele não cometer uma infração, né? Até em termos agora de LGPD aí para o próximo ano já entrando e tudo mais, nós temos que ter uma preparação mais técnica nossa, porque a nós não cabe dizer nós não conhecemos o direito, né? A nós não cabe dizer que não somos desconhecidos nessa função. E até para uma startup eu vejo também, acho que é uma coisa importante que às vezes o pessoal fica em dúvida. Eles falam muito assim, startup é sempre uma coisa inovadora. Gente, às vezes o que a gente vê numa startup é pegar uma coisa que já existe há séculos, e vamos pegar o exemplo mais que todo mundo conhece, que é o Nubank, por exemplo. O que o Nubank fez de tão extraordinário, né, nesses anos, dando prejuízos seguidos há anos e se mantendo ainda como um cartão desejado, exatamente como a Apple, né, uma coisa desejada por tanta gente. Ele fez uma coisa que os bancos normalmente não fazem, que é atender bem o cliente. Simples. É exatamente isso. Você pega, por exemplo, o call center. Qual que foi a inovação deles? Colocaram pessoas bem formadas no call center. Qual que era o padrão das empresas antes? Vamos colocar pessoas ganhando um salário baixo, com baixa escolaridade no call center, para seguir scripts. No Nubank, não. Vamos colocar os melhores no call center e que eles saibam resolver os problemas e que eles tenham autonomia para resolver esses problemas. Eles não precisam necessariamente seguir o script. E é isso que faz com que eles consigam ser bons. Então, é justamente isso que a gente vinha falando de você adotar outros modelos de gestão nessa nova época, né? Então, se esse era o padrão antes, por que eu vou seguir isso numa nova empresa? Por que eu vou só dar uma camada digital de tecnologia num negócio tradicional? Que é o que acontece aí. Desculpem se tiver alguém aí dessa empresa, mas o Itaú, né? Digitaú, né? Digital, uma ova, porque não é, cara. Você não consegue nem mandar uma ordem direito no aplicativo que dá pau no aplicativo. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas coisas, algumas bandeiras que são levantadas às vezes que os clientes, né? Então, teve até a minha gerente no Itaú tinha falado, não, vamos fazer coisa e tal. Eu falei, mas não funciona nem o aplicativo para a gente fazer uma transferência, por que eu vou usar tal funcionalidade? E aí ela falou, realmente, está dando pau, mas a gente está fazendo. Mas, cara, você tem outro banco ali que está fazendo. Então é a gente tomar muito cuidado com isso, porque são organizações que têm muito dinheiro e poderiam desenvolver essas ferramentas e não estão desenvolvendo por uma razão. E não é por
falta de acesso à tecnologia não é falta de recurso, Sim. é o formato de gestão da empresa que é diferente. Então a gente tem que pensar nisso para a gente adotar isso para os Sim. nossos. Como que a gente pode adotar essas práticas em diferentes modelos de gestão para a gente adotar isso no nosso negócio, principalmente por conta daquilo que a gente falou, Como a da curva de advocacia, né? difusão Pode da fazer isso inovação. também, né? Nos seus próprios negócios. Né? Exato, e dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então é a gente entender isso como que todos podem fazer, na verdade, né? Não só a advocacia, mas todos, independentemente do setor, dá para fazer. Eu vejo Acho às que vezes a até pessoa com um bem legal que tecnologia, eu ela vem vi para esses ti. dias. Oi? Pode falar? Pode falar, pode falar. Não, eu só ia comentar justamente essa questão prática. Tu colocar, por exemplo, o advogado às vezes diz, eu quero tecnologia para automatizar o processo e dispensar pessoas. Não é isso que vai automatizar o processo e não é isso que vai resolver o teu problema. Na verdade, a tecnologia, se ela for pensada para aquela ideia de experience do cliente, para aquela ideia do que eu estou entregando, o quanto o cliente está me enxergando, a percepção de valor que ele vai ter do meu trabalho e tudo mais, ela te dá um resultado efetivo bem maior. E ela vai te trazer uma indexação bem maior, né? Quando a gente fala de jurimetria, para E o que eu quero pessoal os que está números? Para que pensando eu quero em toda essa mandar informação? embora a galera, o pessoal que está falando de mandar embora a galera aí, é porque está pensando exatamente nesse formato tradicional de negócio, né? Sim. Tá trazendo a tecnologia só para tentar diminuir custo e não para ser um modelo de gestão ou para inovar. É só para diminuir custo. Aí não funciona mesmo. Porque daí é o que tu falou em relação ao atendimento. Tu vai ficar só com os piores, então, ou tu vai ficar com aqueles que não são tão bons. Porque a máxima do que é bom, o bom também não tem um preço tão barato assim, porque ele agrega valor, né? É Ele isso aí. precisa de um Até salário, um precisa de... exemplo de outros negócios, por exemplo, revenda de carros usados, né? Você tem nos Estados Unidos uma startup que eu acho sensacional, chamada Carvana. O que que eles fazem? Eles criaram uma vending machine. Lembra quando a gente estava lá na década de 90, você jogava a cédula lá do real, caiu uma coca? Eles criaram Sim. isso para carro. É um prédio ali, Imagina. tem um elevador que leva os carros ali, você escolhe ali. Então é muito louco, é Imagina. muito louco. Olha a diferença de experiência, né? Então é muito bacana você pensar negócios tradicionais como esse, revenda de carro usado, estão com tecnologia também. E a questão até mais singular, que tu vê, por exemplo, eu vi esses tempos agora de fazer em condomínios, onde ela coloca, por exemplo, dentro do condomínio coisas que tu teria que sair para a rua, né? Eu quero comprar um carregador de celular. Posso comprar no meu condomínio. Eu quero comprar o próprio celular. Posso comprar no meu condomínio. Tá Acho que levando a essa é experiência... aquela no menu, não é ou não? Eu não sei. Eu não me No lembro o nome menu, agora. não. Não me recordo. Ah, Eu me lembro de ter tá. visto ela numa apresentação e achei muito legal. Não vi isso em Porto Alegre ainda, mas achei assim excepcional. O que tu vê em Porto Alegre agora, assim, de uma forma mais prática, é as questões da água, né? E outras assim de serviços que vão sendo agregados ao condomínio como um todo. Mas a questão realmente dessas máquinas, eu tinha visto só coisas muito singulares, comida mesmo. Agora, pegar coisas diferentes, achei sensacional. Muito boa, porque as pessoas, não só pela Covid agora, mas as pessoas já não querem sair de casa. Não é uma. Tu quer entrar e quer ficar naquele ambiente, né? É uma tendência de mercado, digamos assim. É um puta paradoxo, né? A gente fez de tudo para conseguir encurtar distâncias, para a gente viajar pelo mundo e não sei o quê. E a galera agora quer o contrário, né? Quer Que é ficar o em casa. contrário. E Então agora com a é Covid bem quer sair de casa, interessante. né? Exato. Exatamente. Agora é aquela história. Tu não pode, então eu quero. É só porque tu não pode, né? Exato, é isso, é isso. É bem isso, né? Então, O povo pessoal, não não pode. adotem tecnologia. Exatamente. Vamos entrar numa campanha, hashtag não adotem tecnologia. Para o pessoal, quem sabe, Exato, querer fazer isso, né? Até uma questão interessante, talvez, exato. de citar, Eric, para nós, o que tu tem visto nas tuas andanças, até que são mais próximas também desse mercado das missões, inclusive, que eu sei que tu continua fazendo e tudo mais, trazer um pouquinho dessa experiência para o nosso público, porque muitos não têm nem a oportunidade, e às vezes estão agora com essa questão então de estarem presos, dá uma amplitude maior para o nosso pensar, né? Esse Sim, tipo de visão. a gente está até querendo organizar uma live aí
internacional para a gente conseguir ter uma visão também de como estão os outros países e tal. A gente está tentando Legal. organizar. Mas o que são essas missões? A gente junta uma galera e visita mesmo as empresas inovadoras, as pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Então, até semana que vem, quem quiser, Gustavo também está convidadíssimo. A gente vai fazer uma Legal. série de lives na Bits Academy trazendo só coisas inovadoras. Pô, que Então, legal. como são esses negócios inovadores? A gente deve divulgar hoje. E Tem aí, horário já, não? a gente vai publicar ali no nosso Insta. Então, Tá. quem quiser, põe ali no Bits Academy e vai ver. Hoje de noite já deve estar no ar. A gente Deve vai estar lá. fazer uma série de lives para trazer essa experiência que você falou, Gustavo. Que as missões, Sim. a gente junta um grupo de pessoas para levar para esses lugares inovadores, conhecer as empresas inovadoras, saber como elas operam e ver ali. É diferente de eu, por exemplo, contar para vocês e vocês Sim. estarem ali com as pessoas, tirarem as dúvidas, etc. Esse é o objetivo da missão. E a gente faz nos seguintes lugares. E aí vocês já pensam China e não sei o quê, mas a gente faz em Recife, faz em Uberlândia, faz em São Paulo, fazemos também em Israel, Vale do Silício, China, mas o nosso foco é aqui no Brasil. Por quê? O mercado de vocês é aqui no Brasil. É. E a gente tem a mesma tecnologia que está lá fora, existe aqui. É só que Sim. o pessoal não valoriza. Então, em São Carlos, por exemplo, está sendo desenvolvido o carro autônomo. Uhum. A gente tem ali no Nordeste, que é Recife, tem o maior polo de inovação do Brasil, que é o Porto Digital. É uma área que o Estado separou dentro de uma ilha que tem ali, né, no centro de Recife, para ter incentivo fiscal. Aquele projeto foi tão bem de incentivo fiscal para empresas de tecnologia que hoje são mais de 300 empresas de tecnologia, mais de 9 mil pessoas trabalhando só com isso ali naquela área. Então, o que Imagina. começou com uma ilha teve que ir para o continente também, e agora eles pretendem dobrar isso, querem ir para 18 mil pessoas ali trabalhando com Pô, que legal. tecnologia e 600 empresas de tecnologia na região. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. Aí no Sul, a gente tem Floripa, que fez também um projeto muito similar e que criou aí uma área de inovação em Floripa. Eu não me lembro nunca o nome da região, mas acho que é o Sapiens Park, alguma coisa assim. No Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, a gente tem o Tecnopuc, então Sim. várias empresas de tecnologia reunidas ali num prédio da PUC. Então a gente começa a ver isso em Novo Hamburgo, ali na Fevale, tem um espaço maravilhoso de inovação. A gente tem a Unicinos aí também, fazendo Sim. Tem esse algumas projeto. coisas bem legais. Então a gente tem várias questões muito bacanas de inovação pelo país que não são exploradas. Por quê? A galera quer viajar para o Vale do Silício e tirar foto no Google. Uhum. Aí você vai lá Claro. para o Vale do Silício visitar o Google, é o quê? É a loja do Google. Você não entra no Google. Vale a Sim. pena pagar tudo isso só para ver aquilo? Então, o negócio é você ter a experiência, né? Então, quando a gente vai para o Vale do Silício, Israel, China, esses lugares, só vale a pena mesmo se você vai lá dentro, conversar com as pessoas certas e conseguir falar com as pessoas que realmente podem te agregar, e não para ir só para postar no Instagram. Então, o nosso foco hoje é Brasil por causa disso. Você pega Uberlândia, né, eu agora esqueci a porcentagem, mas era algo como 10 ou 15% do PIB da cidade já é feito por startups. Então Legal. é um valor relevante do PIB da Sim. cidade sendo criado por startups. E lá é um polo muito interessante porque a gente tem grandes empresas de tecnologia e a maioria das pessoas não sabe. E lá é um centro logístico. Como ele está no centro ali do país, ele Do consegue país. ser um ponto de escoamento. E lá tem o único porto de incentivo, igual o de Manaus, com os benefícios da Zona Franca de Manaus, né, fora de Uhum. Manaus. Então as pessoas Tu vê? conseguem escoar produtos para essa área e aí eles conseguem ter muita coisa bacana, muita coisa diferente.
Então, são algumas das regiões pelo Brasil que têm essa qualidade de inovação, de tecnologia, etc. Então, é a gente começar a explorar esses lugares, né? Para quem não Sim. conhece aí do Sul, vai conhecer o Centro de Inovação da Fevale, ali em Novo Hamburgo. É incrível. Assim como Tecnopuc, deixa eu te etc. trazer a novidade, então, né? A Fevale, junto com a gente, né, num projeto que eu faço parte do Hub One aqui em Porto Alegre, nós trouxemos a Fevale para Porto Alegre agora. E o Hub de Que inovação legal. dela vai ser o Hub One, que nós criamos no ano passado. O lançamento estava previsto esse ano, mas agora em março, com toda essa função, né? Teve que ser um pouco adiado, digamos assim. E nós vamos ter, é um prédio de 6 andares, só com esse foco de startups, sendo que o primeiro andar é só startup jurídica. Que Eu, legal. inclusive, estou com o meu espaço lá, né? Um projeto bem interessante que a gente trouxe no final do ano passado para cá. E a Fevale abriu as portas em Porto Alegre dentro do projeto com a gente, justamente para botar o polo dela aqui. É uma coisa bem interessante, realmente. Tá movimentando, né? Estamos realmente Muito bacana. tentando movimentar essa questão. E faço aqui até publicamente um depoimento, né? Eu já participei das missões que o Érico propõe, e o que ele está dizendo é muito disso. Vale a pena participar porque tu vê a prática. Né? Eu fui a São Paulo, conheci algumas empresas e tudo mais, além de estabelecer contatos maravilhosos com as pessoas, nos receberam de braços abertos. Né? Eu tenho um carinho muito grande por São Paulo, sempre tive, tenho grandes amigos, mas não só por isso. Digamos assim, a forma que vocês adotaram, né? Eu falo em nome do Eric, mas de toda a equipe, mas a forma que foi adotada para fazer a missão foi muito bem pensada para que nós tivéssemos tempo de conversar com as pessoas, de interagir entre nós que estávamos participando. Isso foi muito legal. Criei bons amigos ali que mantenho ativamente até hoje. Então, se criou, na verdade, um elo de networking muito forte, né? Não apenas ter ido numa missão, tá, aprendi, era isso. Não, se criou um networking realmente muito poderoso. E eu acho que mais do que falar assim do que o Eric está falando, eu estou falando como quem fez. É uma questão que vale a pena. É né? Um investimento que se repõe realmente de uma maneira muito clara pela prática que ele propõe. Acho que isso é muito válido. E quando a gente fala de startups, eu acho que isso é mais válido ainda. Por quê? Naquela missão que nós fizemos, eu fui lá conhecer a Stone, por exemplo. Qual é a oportunidade que tu vai ter de entrar lá na Stone e conversar com os caras? E entender como é que funciona por trás. Todo aquele projeto que foi e é exponencial. Né? A oportunidade de sentar depois num restaurante lá, naquele italiano, que não me recordo o nome agora, que a gente sentou, para conversar. E o pessoal, abertamente ali numa conversa, tanto com quem estava nos palestrando, quanto com os amigos que lá fizemos, o próprio Marcílio, que a gente continua conversando, né? Agora a Dani lá de Recife e todos, que criaram um elo muito forte, né? Pessoas que tu vê que são, como eu digo, pessoas do bem. Eu costumo dizer muito isso, eu gosto muito dessa frase, né? Então acho que isso também, a gente acaba atraindo pessoas do bem quando a gente age, né? Com pessoas do bem. É uma grande verdade. Eu acho que isso é muito válido. E a questão, isso que você falou, a gente tem uma sorte muito grande. Eu não sei o que acontece, mas sempre que nessas missões a gente escolhe umas empresas que dá uns 6 meses, elas viram manchete, né? Então, a Zup em Uberlândia, a gente visitou, os caras foram comprados pelo Itaú. Aí a Stone, a gente visita desde a primeira missão, os caras fizeram IPO. Aí tem também as notícias ruins, né? Tinha a Foxbit, a gente foi lá e aí deu uma série de coisas aí. A Atlas também, tipo, a gente visitou e agora está nos escândalos, né? E é engraçado, porque quem entrou na Atlas e viu como funcionava, fala, como isso aqui poderia dar algum tipo de escândalo, né? Então é muito interessante, assim, né? E até uma questão interessante que tem a ver com isso, que é a questão de nós enxergarmos que tu enxerga como ela funciona, tu vê, tu mesmo como um profissional enxerga às vezes a questão de compliance, né, que eles estão adotando, as políticas, as práticas, e aí tu percebe que às vezes tudo isso ainda é ineficiente ou insuficiente, né, que tu precisaria de melhores. Né? Saiu até uma decisão que foi ontem, ou anteontem, muito interessante na Bélgica, que tem a ver com isso, que era a questão do DPO não poder se figurar com a figura de head de compliance, né?
Eu até escrevi um artigo, vai publicar semana que vem, mas Tem conflito de antecipando aqui, interesse, né? conflito de interesse. E eu fico pensando, as pessoas às vezes acham terceirizar de PO, fazer isso, elas querem só uma solução prática, né? E é isso que eu acho que na tecnologia é um grande problema. A gente tem que enxergar realmente escalabilidade, negócio, concordo. Mas a solução não pode ser uma solução simplista. Ela tem que ser uma solução que entrega, né? Que resolve. Eu acho que esse é o grande valor que ela cria, né? O grande valor, Isso. digamos assim, Por isso que a a ser gente tem que encaminhado. entender, tecnologia não resolve tudo, a gente precisa resolver as pessoas antes, né? Pessoas. É o que eu sempre falo para todo mundo. Posso te dar R$ 1 milhão em tecnologia aqui, posso descarregar um caminhão de tecnologia em você. Não significa que você vai saber usar e não significa que você vai usar, ainda que saiba usar as funcionalidades, saiba usar os programas, não significa que você vai saber usar onde deve usar ou como deve É, usar. Então é importante a gente entender isso, né? com certeza. Eu gostaria que tu colocasse, nós estamos aí nos encaminhando para o final, pelo tempo, né? Colocar um pouquinho mais do que tu vê que hoje o advogado, principalmente, além de estudar, eu acho que o futurismo é uma questão importante até para, como tu falou ali do futurismo Canvas, desenvolver metodologias que sejam aplicáveis realmente à prática, a gente poder ter um pouco do cenário daquilo que hoje está sendo bom em relação às startups na ideia de crise, que eu acho que é a criação, né? Eu vi a Xiaomi, ou Xiaomi, como alguns gostam de chamar, eu chamo de Xiaomi, mas a Xiaomi, por exemplo, lançou uma máscara que se autolimpa. Exato. Né? Quer dizer, os caras lançam em tempo recorde um negócio assim, tá, tem chance, boa chance de venda, né? Necessidade para um mercado que cada vez mais vai necessitar disso, porque agora é o Covid, amanhã vai ser o Covid-20, não sei. Nós vamos ter uma necessidade cada vez maior. Então, falar um pouquinho desse mercado, talvez como uma dica para os advogados, para que eles possam sair da nossa live também com um encaminhamento para pensar, né? Uma reflexão. É até interessante, Gustavo, porque muitas pessoas podem estar vendo isso aí de máscaras como algo, vai precisar só aí durante 2 meses e depois Só acabou. agora, né? Só que a gente vê que na China, etc., o pessoal já usa máscara há muito tempo no dia a dia. Assim como eu acho que não vamos ter essas máscaras brancas feias aí, o pessoal vai começar a usar Sim. isso como moda. Vai, Sim. vai sair aí a moda das máscaras, então, máscara rendada, máscara não sei o que, com desenho e personalizado, customizado, faça a sua máscara, máscara da Louis Vuitton, sei lá. Vai sair Sim. isso, com certeza vai sair. E a galera vai começar a vender e comprar isso aí, porque vai virar um adereço. Agora, quantos realmente vão aderir a isso, eu não sei. Mas que a gente pode talvez começar a mudar alguns hábitos, isso aí não ser só algo de saúde, mas também se tornar um adereço, também é bem provável. Sim, é forte. Principalmente se a gente olhar aí é, a China, né? Eles já usam há muito tempo. Pode ser que Sim. agora a gente use isso como um padrão. Então, essa é uma questão importante da gente pensar. E aí as startups, elas mudam muito, as empresas de tecnologia conseguem mudar muito por causa daquilo que a gente falou mais cedo, elas são ágeis. Então a Sim. Xiaomi, por exemplo, fazer uma máscara autolimpante em tempo recorde é algo que é possível em empresas flexíveis, ágeis, etc. Em outras empresas talvez não seja fácil. Sim. Então é a gente pensar os mercados que surgem para startups. Algumas, lógico, se ferraram com a crise, mas outras se deram bem. O nosso caso aqui é o caso de uma startup que se deu bem, porque Sim. a gente está auxiliando as pessoas a se digitalizarem, a gente está trazendo tecnologia e inovação para as pessoas. Então, num momento Claro. como esse, a gente consegue, de alguma forma, aproveitar esse cenário para ter clientes. Outras que estavam, como a gente falou aí, o Gustavo falou, algumas startups alavancadas, né? Então, vamos pensar aí, um Uber, por exemplo, aquelas dos patinetes, por quê? Elas não alavancadas por quê, né? Porque elas não tinham uma renda suficiente. Então elas Sim. precisam ser financiadas, como a gente falou,
pela indústria de venture capital, como a gente também falou. Sim. Então, se agora a indústria não quer mais financiar no momento de risco, elas estão selecionando melhor os investimentos, aí essas startups que necessitam de financiamento têm problemas. Claro. E aí, o que é o lado bom dessa história? Os pequenos que tinham uma dificuldade maior de concorrência ganham relevância. Por quê? Eles não têm esses custos que os grandes têm. Então agora é a hora dos pequenos também conseguirem se projetar, porque a Claro. estrutura de custos deles é menor. Só que eu só Claro. consigo me projetar também se eu tiver como contribuir nesse momento. Então, que produtos e serviços eu estou oferecendo nesse momento e que podem me auxiliar. Então, a gente está vendo Claro. muitos dos grandes cortando custos, etc. Uhum. Mas e aí? E os pequenos que não têm essa estrutura de custos tão inflada? Será que não consegue, de alguma forma, aproveitar isso? Então, é a gente começar a pensar aí como que a gente pode aproveitar que produtos, né? Então é focar aí, começar a analisar aí cenários futuros, o que pode vir a acontecer no futuro, diferentes cenários. Como eu falei, a gente disponibilizou uma ferramenta gratuita aí, quem quiser, chama Future Canvas, para analisar esses cenários. E aí quando você analisa, você vai identificar, pô, isso aqui pode ser uma oportunidade. Então pensar nessas oportunidades. Hoje, o que a gente enxerga como oportunidade? Tecnologia, auxiliar aí as empresas e etc. que vão precisar fazer isso, as pessoas também, os problemas que vão surgir disso. Então, quando Sim. a gente pensa em advocacia, né, que é o foco aqui, vamos pensar, o que pode surgir? Vou precisar trabalhar com contratos de tecnologia, pessoas e empresas contratando plataformas. E os contratos de contratação disso? Vou precisar avaliar direitos autorais quando forem criadas as plataformas de tecnologia, porque se engana quem acha que é regido pela lei de propriedade industrial. Não é. É lei do Sim. software, e a lei do software remete ao direito autoral. Então, eu preciso Sim. verificar como que está a questão de direito autoral dentro dessas plataformas de tecnologia. Vou ter problemas com dados, então o Gustavo já falou LGPD, outras coisas. Claro. Desses problemas com dados, cai também na questão de consumo, então problemas com consumidores. Então a gente tem toda uma economia em volta aí da tecnologia que dá para ser aproveitada e que é a tendência e que os advogados podem se inserir nesse meio, né? Então são algumas das coisas que dá para fazer, né? Com certeza. Não, e o elo que tu construiu foi brilhante, acho que dá uma boa cadeia de ideias para as pessoas pensarem que, às vezes, um fato não quer dizer que não tenha vários outros produtos agregados. Né? Exato. Como o Dá para colega fazer várias Márcio... outras coisas, tá? Sim, sim, sim. Com certeza. Até como o colega Márcio colocou aqui, a Osprey tentou vender máscaras por R$ 147, e depois, pelas críticas, ela tirou do ar. Mas não quer dizer que depois de passar esse furacão que nós estamos vivendo agora, de comoção pelo Covid, e isso vire, como o Eric disse, um adereço, que ela não venda de novo. Né? É a questão, na verdade, também do binômio possibilidade e oportunidade. Né? Acho que isso é muito importante. Bom, pelo que eu estou controlando aqui, dentro de alguns minutos nós vamos ser derrubados, né? Então eu acho importante aqui agradecer o Eric em nome da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul por todo o tempo que tu dispôs com a gente, os brilhantes insights que eu tenho certeza que nós saímos daqui realmente engrandecidos, né, iluminados aí com as tuas ideias. Espero que a gente possa participar de muitos outros eventos contigo. Convido a todos para a nossa próxima semana. Nós traremos aqui um colega para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Nós vamos falar aqui de como fazer e muita questão prática realmente da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Contem comigo, você de novo. Eu estou ficando chato já de tão repetitivo de host aqui de vocês, mas vou ser eu de novo dessa vez. O Felipe volta em breve. E para quem não conseguiu assistir toda a live, hoje de tarde ainda, no máximo à noite, ela será gravada e disponibilizada no canal do YouTube da CDTI. Né? Então todos podem assistir quando quiserem, à vontade. Eu publicarei também, Eric, tá? Mais adiante no meu canal. Nós temos 20 segundos, segundo o Instagram, Perfeito. então é contigo. Pessoal, obrigado aí. Espero que vocês
tenham aprendido um pouco sobre startups. Se quiserem discutir qualquer coisa, discutam também. Estou à disposição de vocês. Procurem informações sobre isso. E, como eu disse, futurismo também acho que é um estudo que tem que ser difundido e pode ajudar